Gente, agora vamos continuar nos cuidando, né? Nosso quadro Bem Viver. O tema de hoje é um tema muito importante que eu quero que você preste bem atenção para você aprender. E a gente sabe aqui no programa que a gente vai aprender sempre a lidar com as dificuldades e com as situações, né? E o tema de hoje é transtorno bipolar. Para conversar sobre esse assunto, especialista nesse assunto, Marcela Mello, neuropsicóloga, está aqui com a gente hoje para a gente falar, já que estamos no Janeiro Branco, mês de atenção à saúde mental, né? Para a gente poder olhar mais para a saúde mental. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda. Bom dia, Dani, muito obrigada, viu? Que bom obrigada ter pelo você convite aqui. de novo. Para a gente falar de um assunto que, às vezes, no trabalho ou na família, óbvio, né? As pessoas leigas e dentro do cotidiano, na rotina, as pessoas, quando vê alguém com alteração de humor, a gente costumava, antigamente, principalmente, né? Ah, aquela pessoa é bipolar. Ah, aquela pessoa é bipolar. Marcela, vamos deixar bem claro quais são essas características e o que define uma pessoa bipolar. Tá. Primeiramente, a gente entender, Dani, que o transtorno bipolar, ela é uma disfunção do cérebro, tá? Não é uma questão da pessoa querer ou não fazer esse movimento. Quando você fala disfunção, é uma deficiência? Disfunção é como se tivesse um prejuízo num determinado funcionamento, principalmente legal. químico, tá? Então, nessas disfunções do humor, principalmente nas fases, eu vou explicar um pouquinho, a gente vai conversar, de mania, hipomania, é um aumento de energia do funcionamento do cérebro. Então, é como se o nosso cérebro ficasse um pouco mais agitado. Então, a gente libera um neurotransmissor chamado dopamina, que ele é responsável pela motivação do nosso cérebro, e um aminoácido, que ele é excitatório, chamado glutamato. Então, eu fico com muita energia e muito motivado para fazer alguma coisa, que pode ser para algo que a gente chama de uma energia que a pessoa fica bem animada, bem desenvolta, ela quer fazer coisas, ela fica enérgica, ou que é a euforia, ou ela fica disfórica, ela fica mais irritada, mais briguenta, mais mal-humorada. Então, essa é a parte de energia. E a baixa de energia, que são as fases depressivas, a gente tem uma queda maior de serotonina no cérebro. Então, a pessoa fica mais desmotivada, mais sem energia, mais indisposta, mais anedônica. Então, essa instabilidade do funcionamento químico do cérebro e é uma doença genética. Então, 90% é genético e 10% é epigenético, ou seja, o ambiente interferindo na genética, fazendo com que aquele gene seja manifestado. Aí, ou seja, a pessoa ela pode manifestar isso mesmo não tendo geneticamente? Não. Se ela não tiver genética, ela não manifesta. Não manifesta? Não manifesta. Tem que ter genética na família. Tem que ter genética. Tem. E ela começa a manifestar... tem fase específica, as pesquisas apontam isso? Ou existe um gatilho, um trauma específico que ela possa viver para começar a se manifestar? Tá. Geralmente, a gente observa nas estatísticas que o transtorno de humor acaba desenvolvendo antes dos 30 anos de idade. Principalmente no processo da transição aí da juventude, né, adolescência, na qual muitas mudanças também na formação do cérebro, em função do ambiente, que é um pouquinho mais tumultuado, digamos assim. E sim, a gente precisa dessa epigenética para o transtorno manifestar. Então, a gente precisa ou de um trauma, ou de um estresse, ou de um ambiente muito conflituoso constantemente, um episódio, por exemplo, na escola, bullying, alguma coisa que pega emocionalmente para aquela pessoa e acaba gatilhando a manifestação do transtorno. Então, a gente não tem uma idade certa. A pessoa pode desenvolver transtorno de humor com qualquer idade. 40 anos, 50, 60, mas a tendência é começar antes dos 30 anos. Marcela, às vezes as pessoas se acostumam um pouco com as manifestações, né, de quem é bipolar. Ela não percebe, ela fala, hoje ela tá chata, ai, que ótimo, hoje ela tá alegre demais, ela tá ótima. Perfeito. E ela não percebe. Quais são os sintomas? O que a pessoa começa a demonstrar para ela que está agora nos acompanhando ou para alguém da família, alguém que trabalha? Quais são esses sintomas, os sinais? Tá. São características distintas porque cada transtorno de humor, né, cada bipolar vai manifestar alguns critérios diagnósticos diferentes. Então, como eu falei para você, existem estágios. Você tem um período de aumento de energia, um de baixa, e existem pessoas que fazem o que a gente chama de estado misto. Então, ela vive a depressão e o aumento de energia ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no estado misto, ela fica com uma mente mais agitada, mais acelerada, e os pensamentos mais pessimistas, ela fica mais desanimada, não quer fazer muitas coisas, e ela fica mais disfórica, fica mais irritada, mais mal-humorada, mais sem paciência. A gente tem o tipo 1 do transtorno, que a pessoa faz mania, e o tipo 2 que faz hipomania, que eu brinco numa metáfora assim. O tipo 1, ele vai fazer um tsunami emocional. Dá um exemplo pra gente. Dou. Ele vai brigar com as pessoas na rua, alguns podem fazer até delírios, psicose, ele vai perder a noção das coisas, como entrar em dívidas,
ter comportamentos de risco, uma tendência maior a suicídio. Então, é um pouco mais explosivo essa intensidade dos sintomas. Quem faz hipomania é muito mais sutil, a gente fala assim, porque ele vai manifestar esses sintomas mais no ambiente familiar, mais nas pessoas que ele convive um pouquinho mais. Que é mais íntimo. Exatamente. Já na mania, não. É com todos, com tudo. Então, ele tem uma desestruturação na forma de lidar com os pontos da vida que é mais visível. A gente consegue perceber mais essa intensidade. Então, fica mais distraído, fica mais agitado, né? Como faz a euforia. Ou fica mais briguento, mais impaciente. Então, esse aqui é mais visível. Se envolve com drogas, né, alcoolismo. Então, a gente tem uma tendência maior aqui, uma hipersexualidade. Agora, nessa hipomania, são os mesmos sintomas, mas bem mais sutil. E no tipo 2 não chega a fazer, por exemplo, uma psicose, um delírio. Entendi. Como às vezes acontece com o tipo 1. Com o tipo 1. E como funciona o tratamento? É diferente? Como a pessoa pode começar esse tratamento? É medicamentoso? Com acompanhamento psicológico? Como funciona? Tá. O tratamento necessariamente precisa da medicação, né? Existem medicamentos que vão estabilizar este humor e vão trabalhar com essa alteração química do cérebro, tá? E o tratamento psicológico, ele vai visar uma gama de coisas, principalmente que a gente chama de psicoeducação. Explicar para a pessoa o que é o transtorno de humor, né? Porque, como você mesmo falou no começo, muita gente acha que a pessoa fica alegre, ela fica triste, ela fica alegre, ela fica triste. E não é isso, né? Como eu falei para você dessa disfunção da energia do cérebro, da genética, né? Então, a pessoa não deseja ter o transtorno de humor, ela não faz aquilo porque ela quer, né? Aquilo, nessa alteração, começa a ocorrer esses impulsos. Então, nesse processo que entra a medicação, entra a psicoeducação, a gente também ajuda a pessoa a lidar com ambientes e situações estressoras, porque são gatilhos para desencadear os distúrbios também, os momentos e as fases, né? Sim. Então, ela vai ter um estresse, ela vai ter uma alteração de humor e aquilo provavelmente vai desencadear essas oscilações. Quando a pessoa percebe, eu queria que você agora orientasse para ajudar, né, quem acompanha pessoas assim, porque é muito complicado, né, a gente chegar num diálogo nesse objetivo, né? Sim. Muito difícil a gente apresentar para uma pessoa que ela precisa, porque exige a resistência, a defesa, enfim, são tantas emoções nesse momento. Então é importante. Qual é a orientação que você dá para a gente poder chegar nessa pessoa e conseguir dizer isso para ela, que ela precisa de um tratamento? Tá. Eu acho que a primeira forma, como eu falei para você da psicoeducação, é a gente pegar materiais assim recentes que explicam realmente como é o transtorno. Às vezes um Instagram legal de um profissional que está ali dentro da atualidade, um vídeo que explique isso e que psicoeduque essa pessoa, um livro atual e começar a falar assim para ela, olha, vê se você se identifica ou se você percebe que em algum momento isso acontece na tua vida ou você acha que não. Porque daí a pessoa, ela abre um pouquinho mais aí o sistema de defesa justamente por esse mito que você falou, né? Então, então eu sou bipolar, eu sou maluca. Não, não é isso. E tem gente que fica assim, né? Sim. Ela identifica o diagnóstico, quando ela identifica o diagnóstico, olha, sou bipolar, e ela chega no ambiente de trabalho, às vezes ela tá, gente, eu sou bipolar, tá? Então ela vem almoçar com a família toda, olha, não fala assim comigo porque eu sou bipolar. Sim. Então ela usa a bipolaridade, sempre confundo. Sim, para se defender e para as pessoas saberem aceitá-la daquela forma. Isso é ideal? Sim? Não, nem tudo é do transtorno de humor, né? A gente tem a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. O bipolar faz fase que a gente chama de eutimia, ele faz períodos de estabilidade, né? Então, assim, o que acaba disfuncionando ele é ele também não saber como lidar com situações como essa, né? Então, não é tudo da doença. Então, a doença, ela colabora para eu ter mais dificuldade de lidar com algumas coisas da vida. E se eu não estou medicado, evidentemente, essas instabilidades com os fatores ambientais vai ser muito difícil para ela conseguir lidar, né? Então, a gente dizer que tem a doença, tudo bem, sim, eu tenho uma dificuldade, mas eu não posso usar isso para justificar que a minha vida fique disfuncionalizada. Então, eu vou buscar um tratamento medicamentoso, um tratamento psicológico, para que eu possa conseguir administrar isso tudo junto com o tratamento médico e não disfuncionalizar tanto. E essa disfunção acontece também muito fisicamente, né? Muito, sim. O que o corpo recebe? O que o corpo sofre com isso, Marcela? Sim. Nessas alterações químicas, né, se a gente for pensar um pouco, é muito comum o paciente ter comorbidades associadas, como transtorno de ansiedade, um toque, né? Então, isso tudo pode acontecer. Então, nesse processo de ansiedade, vamos pensar assim, que quando a pessoa também fica mais agitada e estressada, você libera muito cortisol.
O cortisol vai fazer com que o nosso corpo entre no nosso sistema nervoso simpático e eu vou ficar mais agitado, eu vou ter mais inflamação no meu corpo, já além do que eu já tenho do transtorno de humor, né? Então é comum, por exemplo, os pacientes desenvolverem outras alterações físicas, né? Diabetes, fibromialgia, ter alguma dor crônica associada, isso também acontece. Então é como se fosse uma avalanche de coisas que vão se misturando e gerando alguns prejuízos para ele. E a vida dessa pessoa, além desse acompanhamento médico, psicológico, a pessoa ela pode também criar hábitos para colaborar? Que tipo de hábitos isso ajuda, Dani, Marcela? perfeito, deve. Eu falo que a estabilidade é essa junção da medicação com bons hábitos e uma boa psicoterapia. Dormir bem é muito importante, então dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter uma rotina de almoço, de atividade física, de trabalho, isso ajuda nessa estabilidade do cérebro. Não se expor excessivamente à luz à noite, celular, computador, que tem aquela luz azul que vai direto para uma outra conexão do nosso cérebro que diz assim, fique acordado, fique acordado. E como o bipolar já tem um ciclo circadiano invertido, ele já fica mais enérgico à noite, mais disposto, querendo estudar, fazer tudo à noite. Então é como se eu ajudasse isso a perpetuar o meu cérebro. Então essa estabilidade na nossa rotina são coisas super importantes para que a gente ajude a dar essa estabilizada, lidar com o estresse. Por mais que seja, então, difícil para a pessoa ter uma rotina de comer bem, de ter horários, inclusive para dormir, né, para esses hábitos, por mais que seja difícil para ela, é importante que ela insista de maneira positiva, né? Ela insista nisso para que ela consiga viver bem junto com o tratamento, né? Perfeito. Isso é um treino, né, Dani? É um treino que a pessoa faz. Eu sempre falo que a gente nunca viu um avião descer de uma vezada só, a não ser que ele é um acidente. Mas quando ele vai aterrissar, ele vai descendo em camadas, né? Para depois ele fazer o pouso. O nosso sono é igual. Eu não vou me jogar na cama e falar assim, sono, venha. Durma, né? Então você vai fazendo uma rotina de se desligar. Às vezes um banho morno, jantar mais cedo, para que não fique a digestão lá rolando. Um chá, exatamente. Então, fazer um ritualzinho, às vezes botar uma música relaxante, uma meditação, para que o cérebro comece a entender que, olha, eu começando a fazer esses movimentos é a hora de desligar. Sim. Então, vai ajudando a pessoa a dormir. Então, precisa criar essa rotina, esse hábito, porque o cérebro vai acostumando. Então, não é da noite pro dia, mas precisa treinar, como você falou, persistir. Ajudar o cérebro a descobrir novos meios, né? Como a meditação, como você falou, para a gente poder encontrar uma maneira ideal de lidar com a doença, né? Perfeito, Dani, isso mesmo. É isso exatamente aí? Isso, perfeito. Ai, que bom, Marcela, adorei. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, e por Dani. colaborar, né, com o bem, com as palavras que fazem bem as pessoas encontrarem uma luz, né? Sim. Descobrir. Eu acho que o maior desafio, o grande desconforto da vida é quando a gente tem um problema, mas não sabe o que é. Como a gente fala aqui, a verdade liberta, né? Perfeito. A verdade liberta. É importante que a gente tenha o conhecimento e saiba. Marcela, muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Mais uma vez. Novo, eu que te espero agradeço. mais. Combinadíssimo. Combinadíssimo? Com tá certeza. jóia.